A busca pela salvação ou por uma transformação pessoal profunda é um tema central em muitas tradições religiosas, filosóficas e espirituais. Independentemente da crença ou do caminho escolhido, há certos comportamentos e atitudes que podem se tornar obstáculos significativos nessa jornada. Esses comportamentos, muitas vezes enraizados em padrões mentais e emocionais, podem impedir o crescimento interior, a conexão com o divino ou a realização de uma vida plena e significativa. Neste contexto, é crucial identificar e refletir sobre essas barreiras, pois apenas ao reconhecê-las é possível superá-las e abrir espaço para uma verdadeira mudança. A seguir, exploraremos 7 comportamentos que, se não forem trabalhados, podem dificultar ou até mesmo impedir a salvação ou a transformação pessoal. Orgulho e autossuficiência. Uma reflexão sobre os limites e as conquistas. Orgulho e a autossuficiência são 2 conceitos que, embora muitas vezes caminhem lado a lado, carregam nuances distintas e impactos profundos na vida humana. Ambos estão relacionados à forma como nos percebemos, como nos relacionamos com os outros e como enfrentamos os desafios que a vida nos apresenta. No entanto, é importante compreender os limites entre o saudável e o excessivo, pois o equilíbrio é fundamental para uma vida plena. O orgulho pode ser entendido como um sentimento de satisfação por algo que realizamos ou por quem somos. É uma emoção natural e, em doses moderadas, pode ser um grande motivador. Quando nos orgulhamos de nossas conquistas, estamos reconhecendo nosso esforço, dedicação e capacidade. Esse tipo de orgulho é positivo, pois reforça a autoestima e nos impulsiona a buscar novos objetivos. No entanto, quando o orgulho se transforma em arrogância ou soberba, ele pode nos cegar. A pessoa excessivamente orgulhosa tende a subestimar os outros, acreditar que nunca comete erros e recusar ajuda, mesmo quando necessária. Esse comportamento pode levar ao isolamento e à estagnação, pois o crescimento pessoal muitas vezes depende da humildade de reconhecer nossas limitações. Já a autossuficiência é a capacidade de realizar tarefas, tomar decisões e enfrentar desafios sem depender constantemente dos outros. É uma qualidade admirável, pois demonstra independência, resiliência e confiança em si mesmo. Uma pessoa autossuficiente é capaz de se virar diante das adversidades, o que é essencial em um mundo cada vez mais imprevisível. No entanto, assim como o orgulho, a autossuficiência também tem seu lado sombrio quando levada ao extremo. Acreditar que não precisamos de ninguém pode nos levar a negar a importância das relações humanas e a desvalorizar o apoio emocional, social e até profissional que os outros podem oferecer. Nenhum ser humano é uma ilha, e a interdependência é uma característica inerente à nossa natureza. A chave, portanto, está no equilíbrio. É possível ser orgulhoso de nossas conquistas sem menosprezar os outros. Da mesma forma, podemos ser autossuficientes, sem fechar as portas para a colaboração e o afeto. Reconhecer nossas limitações não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Afinal, é na troca com os outros que aprendemos, crescemos e nos tornamos versões melhores de nós mesmos. Em um mundo que valoriza cada vez mais a individualidade e a competição, é fácil cair na armadilha do orgulho excessivo e da autossuficiência desmedida. No entanto, é importante lembrar que a verdadeira força não está em nos isolarmos, mas em saber quando podemos caminhar sozinhos e quando precisamos estender a mão ou aceitar a mão estendida. O orgulho e a autossuficiência, quando bem dosados, podem ser aliados poderosos, mas quando desequilibrados, podem se tornar obstáculos para o crescimento pessoal e para a construção de relações significativas. Portanto,
Que possamos cultivar o orgulho pelas nossas conquistas sem perder a humildade e buscar a autossuficiência sem negar a beleza e a importância da conexão humana. Afinal, é na harmonia entre esses dois aspectos que encontramos o verdadeiro sentido de viver com plenitude e significado. A falta de arrependimento, uma barreira para o crescimento pessoal. Arrependimento é um sentimento intrínseco à condição humana. Ele surge quando reconhecemos que nossas ações, palavras ou decisões causaram dano a nós mesmos ou a outros. É um mecanismo de autocrítica que nos permite refletir, aprender e evoluir. No entanto, a falta de arrependimento pode ser um sinal preocupante, tanto para o indivíduo quanto para aqueles que o cercam. Quando alguém não sente remorso por seus erros, isso pode indicar uma desconexão com suas próprias emoções e com as consequências de seus atos. A falta de arrependimento pode ser fruto de uma justificativa interna, onde a pessoa se convence de que suas ações foram corretas, mesmo diante de evidências contrárias. Essa postura pode levar a um ciclo de comportamentos repetitivos e prejudiciais, já que sem reconhecer o erro, não há motivação para mudar. Em relações interpessoais, a ausência de arrependimento pode corroer a confiança e o respeito mútuo. Quando alguém machuca outra pessoa e não demonstra qualquer tipo de remorso, a relação tende a se tornar desigual e tóxica. O perdão e a reconciliação tornam-se quase impossíveis, pois o arrependimento é um dos pilares para a reconstrução de laços danificados. Além disso, a falta de arrependimento pode refletir uma imaturidade emocional ou até mesmo uma dificuldade em assumir responsabilidades. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza a imagem de infalibilidade, o que pode levar as pessoas a negarem seus erros como forma de autopreservação. No entanto, essa negação impede o crescimento pessoal, já que é através do reconhecimento de nossas falhas que aprendemos a ser melhores. É importante ressaltar que o arrependimento não deve ser confundido com culpa excessiva ou autopunição. Sentir-se arrependido é saudável quando nos leva a refletir e a buscar mudanças, mas não quando nos paralisa ou nos leva a um estado constante de angústia. O equilíbrio está em reconhecer o erro, aprender com ele e seguir em frente, sem carregar o peso de uma culpa que não contribui para o crescimento. Em última análise, a falta de arrependimento é uma barreira para a evolução pessoal e para a construção de relações saudáveis. Reconhecer nossos erros e sentir remorso não é sinal de fraqueza, mas de força e humildade. É através desse processo que nos tornamos mais conscientes de nossas ações e mais capazes de contribuir positivamente para o mundo ao nosso redor. Portanto, cultivar a capacidade de se arrepender é essencial para uma vida plena e autêntica. É um passo fundamental para quem busca não apenas conviver em harmonia com os outros, mas também consigo mesmo. Incredulidade ou ceticismo extremo, os limites da dúvida. O ceticismo, enquanto postura filosófica, tem suas raízes na Grécia Antiga, onde pensadores como Pirro de Elis questionavam a possibilidade de se alcançar certezas absolutas sobre o mundo. Ao longo da história, essa corrente de pensamento evoluiu, influenciando áreas como a ciência, a religião e a epistemologia. No entanto, quando o ceticismo se torna extremo, transforma-se em incredulidade sistemática, uma desconfiança radical que pode paralisar o pensamento e impedir a ação. A incredulidade extrema é caracterizada pela recusa em aceitar qualquer forma de conhecimento ou evidência, mesmo quando estas são amplamente corroboradas. Enquanto o ceticismo saudável incentiva a investigação crítica e a busca por fundamentos sólidos, o ceticismo extremo nega a própria possibilidade de se chegar a alguma conclusão.
Ele questiona não apenas as afirmações específicas, mas também os métodos e as ferramentas que utilizamos para compreender o mundo. Um dos maiores riscos da incredulidade extrema é o solipsismo, a ideia de que a única certeza que temos é a existência da nossa própria mente. Se levado ao extremo, esse pensamento pode levar ao isolamento intelectual e emocional, pois nega a possibilidade de comunicação genuína e de entendimento mútuo. Além disso, o ceticismo radical pode ser usado como uma ferramenta para justificar a inação. Se nada pode ser conhecido com certeza, por que agir? Por que tomar decisões? Essa postura pode ser paralisante, tanto no nível individual quanto no coletivo. No campo da ciência, o ceticismo é uma ferramenta essencial para o avanço do conhecimento. Ele permite que hipóteses sejam testadas, teorias sejam refinadas e erros sejam corrigidos. No entanto, quando o ceticismo se transforma em negação sistemática, ele pode se tornar um obstáculo. Por exemplo, a rejeição categórica de evidências científicas consolidadas, como a mudança climática ou a eficácia das vacinas, muitas vezes baseia-se em uma forma distorcida de ceticismo que ignora dados em favor de uma desconfiança infundada. A incredulidade extrema também pode ser explorada por grupos ou indivíduos com interesses específicos. Ao semear dúvidas sobre fatos estabelecidos, é possível manipular opiniões públicas e retardar ações necessárias. Nesse sentido, o ceticismo radical pode ser usado como uma arma contra o progresso e a justiça social. No entanto, é importante distinguir entre a incredulidade extrema e a busca por um entendimento mais profundo. Questionar, duvidar e investigar são parte fundamental do pensamento crítico. O problema surge quando a dúvida se torna um fim em si mesma, impedindo que se chegue a qualquer tipo de conclusão ou ação. Em um mundo cada vez mais complexo e repleto de informações contraditórias, o desafio é encontrar um equilíbrio entre a aceitação acrítica e a negação sistemática. O ceticismo saudável nos convida a questionar, mas também a reconhecer quando as evidências são suficientes para sustentar uma conclusão. A incredulidade extrema, por outro lado, nos aprisiona em um ciclo infinito de dúvidas, onde nada pode ser conhecido ou feito. Portanto, enquanto o ceticismo moderado é uma ferramenta valiosa para a busca da verdade, a incredulidade extrema é uma armadilha que nos afasta da realidade e do progresso. Cabe a cada um de nós discernir quando duvidar e quando confiar, sempre buscando um equilíbrio que permita o avanço do conhecimento e da ação consciente. Apego ao materialismo. Reflexões sobre a busca pela posse ou materialismo, entendido como a valorização excessiva dos bens materiais e a crença de que a posse de objetos é a chave para a felicidade, é um fenômeno profundamente enraizado na sociedade contemporânea. Vivemos em um mundo onde o consumo é incentivado e o sucesso, muitas vezes, é medido pela quantidade de coisas que acumulamos. No entanto, esse apego ao materialismo pode ter consequências significativas para o nosso bem-estar emocional, social e até espiritual. A ilusão da felicidade. O materialismo promete uma sensação de realização e satisfação, mas essa promessa é, na maioria das vezes, ilusória. Estudos psicológicos têm mostrado que, após um certo ponto, o aumento da riqueza material não se traduz em um aumento proporcional da felicidade. A felicidade derivada da compra de um novo carro, celular ou roupa é passageira, dando lugar a um ciclo interminável de desejo por mais. Esse fenômeno é conhecido como esteira hedônica, onde continuamos a correr atrás de novos objetos, mas nunca alcançamos um estado de contentamento duradouro. Impactos nas relações humanas. Apego ao materialismo também pode afetar negativamente nossas relações interpessoais.
Quando priorizamos a aquisição de bens materiais, podemos acabar negligenciando o tempo e a energia que dedicamos às pessoas ao nosso redor. Relacionamentos baseados em valores superficiais, como status ou posses, tendem a ser menos satisfatórios e mais instáveis. Além disso, a competição por bens materiais pode gerar inveja, rivalidade e um sentimento de isolamento, afastando-nos da conexão genuína com os outros. A espiral do consumo e o meio ambiente, o materialismo, não afeta apenas o indivíduo, ele tem um impacto coletivo. A busca incessante por bens materiais alimenta um ciclo de produção e consumo que coloca uma pressão enorme sobre os recursos naturais do planeta. O consumismo desenfreado contribui para a degradação ambiental, o esgotamento de recursos e as mudanças climáticas. Ao nos apegarmos ao materialismo, estamos, de certa forma, contribuindo para um futuro insustentável para as próximas gerações. Buscando um equilíbrio, é importante ressaltar que ter posses materiais não é, em si, algo negativo. O problema reside no apego excessivo e na crença de que esses objetos são a fonte última de felicidade e realização. Encontrar um equilíbrio entre o conforto material e o cultivo de valores mais profundos, como amor, compaixão, gratidão e conexão humana, pode ser o caminho para uma vida mais plena. Práticas como o minimalismo, que enfatizam a simplificação e a redução do consumo, têm ganhado popularidade como uma resposta ao materialismo excessivo. Ao nos desapegarmos do que é supérfluo, podemos redescobrir o valor das experiências, das relações e do autoconhecimento. Conclusão: apego ao materialismo é uma armadilha que pode nos afastar do que realmente importa na vida. Enquanto os bens materiais podem proporcionar conforto e conveniência, eles não são capazes de preencher o vazio existencial ou trazer uma felicidade duradoura. Refletir sobre nossos valores e prioridades, buscando um equilíbrio entre o material e o imaterial, pode nos levar a uma vida mais significativa e satisfatória. Afinal, como diz o velho ditado, menos é mais. A hipocrisia, o véu da duplicidade. A hipocrisia é um fenômeno social e psicológico que permeia as relações humanas desde os primórdios da civilização. Ela se manifesta quando há uma discrepância entre o que se diz e o que se faz, entre as crenças professadas e as ações realizadas. O hipócrita, muitas vezes, esconde-se atrás de uma máscara de virtude, projetando uma imagem de integridade que não condiz com sua verdadeira natureza. Esse comportamento, embora amplamente condenado, é uma característica intrínseca da complexidade humana. Um dos aspectos mais intrigantes da hipocrisia é sua universalidade. Ela não está restrita a uma cultura, classe social ou época histórica. Desde os líderes políticos que pregam a honestidade enquanto se envolvem em corrupção, até indivíduos que defendem valores morais em público, mas agem de forma contrária em privado, a hipocrisia está presente em diversos contextos. Essa dualidade revela uma faceta contraditória da natureza humana, a necessidade de ser aceito e admirado, mesmo que às custas da autenticidade. A hipocrisia também pode ser entendida como um mecanismo de defesa. Em um mundo onde a imagem pessoal é frequentemente valorizada acima do caráter, muitas pessoas recorrem à dissimulação para evitar julgamentos ou para alcançar objetivos específicos. No entanto, esse comportamento tem consequências profundas, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. A longo prazo, a hipocrisia corrói a confiança, mina relacionamentos e cria um ambiente de desconfiança mútua.
Além disso, a hipocrisia muitas vezes reflete as contradições inerentes aos sistemas sociais e culturais. Por exemplo, sociedades que valorizam a igualdade, mas perpetuam desigualdades estruturais, ou indivíduos que defendem a sustentabilidade, mas mantêm hábitos de consumo prejudiciais ao meio ambiente, exemplificam como a hipocrisia pode estar enraizada em normas e valores coletivos. Nesse sentido, combater a hipocrisia requer não apenas uma reflexão individual, mas também uma transformação social. Apesar de ser frequentemente associada a aspectos negativos, a hipocrisia também pode ser um convite à autocrítica e ao crescimento pessoal. Reconhecer as próprias contradições é o primeiro passo para agir com maior coerência e integridade. Afinal, todos estamos sujeitos a falhas e inconsistências. O desafio está em buscar alinhar nossas ações com nossos valores, mesmo quando isso exige esforço e vulnerabilidade. Em última análise, a hipocrisia nos lembra da complexidade da condição humana. Ela nos desafia a questionar não apenas as intenções dos outros, mas também as nossas próprias. Ao enfrentarmos essa duplicidade, podemos aspirar a uma existência mais autêntica e significativa, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. Amargura e falta de perdão. O peso que carregamos, a amargura e a falta de perdão são como correntes invisíveis que nos prendem ao passado, impedindo-nos de seguir em frente. São sentimentos que, quando alimentados, crescem dentro de nós, ocupando espaço no coração e na mente, e acabam por definir nossa visão do mundo e das relações. Enquanto a amargura nos consome por dentro, a falta de perdão nos mantém presos a feridas que muitas vezes já deveriam ter cicatrizado. A amargura surge quando permitimos que mágoas, decepções ou injustiças se acumulem em nosso interior. Ela é como uma semente plantada em solo fértil. Se regada com pensamentos negativos e ressentimentos, cresce rapidamente, transformando-se em uma árvore de tronco grosso e raízes profundas. Essas raízes, por sua vez, se entrelaçam com nossas emoções, dificultando a superação e nos tornando prisioneiros de um ciclo de dor e insatisfação. Já a falta de perdão é a recusa em liberar aqueles que nos feriram. E muitas vezes, a recusa em nos perdoarmos a nós mesmos. É um ato de resistência que, embora possa parecer justificado no calor da dor, acaba por nos prejudicar mais do que aqueles que nos magoaram. O perdão não significa esquecer ou aprovar o que aconteceu, mas sim libertar-se do peso da raiva e do ódio. É um ato de cura, um passo essencial para recuperar a paz interior. Quando amargura e falta de perdão caminham juntas, criam um ambiente emocional tóxico. Passamos a enxergar a vida através de lentes distorcidas, onde tudo parece mais sombrio e hostil. Relacionamentos são prejudicados, oportunidades são perdidas e a alegria se torna algo distante. O pior é que muitas vezes nem percebemos o quanto estamos presos a esses sentimentos até que eles comecem a afetar nossa saúde física e mental. Mas como romper esse ciclo? O primeiro passo é reconhecer a existência desses sentimentos e entender que eles não nos servem mais. Em seguida, é preciso praticar o desapego emocional, entendendo que o passado não pode ser mudado, mas o presente está em nossas mãos. O perdão, nesse sentido, é uma escolha, uma decisão consciente de deixar ir o que nos machuca para abrir espaço para o novo. É importante ressaltar que perdoar não é um processo fácil. Pode exigir tempo, reflexão e, em alguns casos, até mesmo ajuda profissional. Mas o resultado vale a pena. Ao nos libertarmos da amargura e da falta de perdão, recuperamos a leveza de viver, a capacidade de amar e a esperança de um futuro melhor. Portanto, se você carrega consigo o peso
da amargura e da falta de perdão, lembre-se de que você não está sozinho. Todos, em algum momento da vida, enfrentamos situações que nos machucam profundamente, mas a escolha de seguir em frente, de curar as feridas e de abrir o coração para o perdão é sua. E é essa escolha que pode transformar sua vida, trazendo de volta a paz e a alegria que você merece. Negligência espiritual. Um chamado à reflexão e ação em um mundo cada vez mais acelerado, onde as demandas do dia a dia consomem nossa atenção, é fácil cair na armadilha da negligência espiritual. Mas o que isso significa exatamente? Negligenciar a espiritualidade é como deixar uma planta sem água. Aos poucos ela murcha, perde sua vitalidade e, por fim, pode até morrer. Da mesma forma, quando deixamos de nutrir nossa essência espiritual, nossa conexão com o divino, com o propósito maior da vida e até com nós mesmos, enfraquece. A negligência espiritual não se manifesta apenas na falta de práticas religiosas ou meditativas. Ela está presente quando ignoramos os sinais do universo, quando fechamos os olhos para as necessidades do próximo ou quando permitimos que o materialismo e o ego dominem nossas escolhas. É um afastamento silencioso daquilo que realmente importa. Uma desconexão que pode levar ao vazio existencial, à falta de sentido e até ao adoecimento emocional. Mas como reverter esse quadro? O primeiro passo é reconhecer que a espiritualidade não é um luxo, mas uma necessidade. Ela é o alicerce que sustenta nossa paz interior, nossa resiliência diante das adversidades e nossa capacidade de amar e ser amados. Práticas como a meditação, a oração, o contato com a natureza, o serviço ao próximo e a busca por autoconhecimento são ferramentas poderosas para reconectar-se consigo mesmo e com o sagrado. E você? Como tem cuidado da sua espiritualidade? Já parou para refletir se está dando a devida atenção a essa dimensão da sua vida? Compartilhe nos comentários o que faz para manter sua espiritualidade viva e forte. Vamos trocar experiências e inspirar uns aos outros a não negligenciar o que há de mais profundo e essencial em nós. Espiritualidade, autoconhecimento, reflexão, conexão espiritual, no comentários.